Semana passada nós começamos a falar sobre raízes de rejeição. Depois que a gente apresentou um panorama geral da nossa proposta de trabalho sobre a questão de cura para os traumas emocionais, a gente começou a mostrar como é que Deus formou a natureza humana. E aí falamos sobre o nosso espírito, onde nós temos intuição, comunhão e consciência, e aí falamos sobre o mundo da nossa alma, quando a nossa personalidade, ou então da nossa psique, o mundo da nossa mente, na verdade. Então, na linguagem religiosa, o mundo da nossa alma, que se constitui de mente, emoções e vontade. E aí nós abordamos um pouquinho as características de cada área, de cada setor do mundo da nossa alma, e dissemos que iríamos trabalhar mais assim o mundo das nossas emoções. A proposta inicial é que a gente trabalhe exatamente com esse mundo das emoções. Falamos também um pouquinho sobre algumas abordagens psicológicas, né? Falamos sobre a psicanálise, falamos sobre a vez anterior, falamos sobre o behaviorismo, falamos sobre a Gestalt, que são abordagens da psicologia, e aí dentro da psicanálise nós falamos, principalmente na psicanálise freudiana, a questão do consciente, do pré-consciente, do inconsciente. Depois tem a outra teoria, que é a do id, do ego e do superego. Então nós fizemos assim essas considerações iniciais, e semana passada nós começamos a falar sobre a questão da rejeição. Falamos em primeiro lugar sobre a origem da rejeição. Dissemos que a rejeição é um sentimento de abandono, de desprezo, que a pessoa tem assim uma sensação de que é deixada de lado, de que é relegada a nada, que não é amada, que não é querida, que não é aceita. E essa ferida da rejeição provoca vários problemas no mundo das nossas emoções. Por quê? Porque o ser humano nasce com algumas necessidades. Nós temos necessidade de amor, compreensão e aceitação. Essas necessidades básicas são inerentes ao ser humano. Então, como nós estamos vendo essas coisas no aspecto bíblico, no aspecto religioso, a gente também tem que olhar para o mundo espiritual. Então a gente disse que o inimigo das nossas almas vai se aproveitar de situações para nos ferir, para que a gente receba exatamente o oposto daquilo que Deus colocou dentro de nós como sendo necessidade básica. Ou seja, se eu tenho necessidade de aceitar e amor, o inimigo vai criar situações para que eu conheça o ódio. Se eu tenho necessidade de compreensão, situações se levantarão onde eu serei incompreendido. E se eu tenho necessidade de aceitação, o inimigo vai criar situações para provocar a ferida de rejeição. E aí eu comecei a mostrar a origem da rejeição. Eu disse que a rejeição pode acontecer antes do nascimento. Como? Através de uma gravidez indesejada, por causa de estupro que acontecem dentro e fora do casamento. E acontecem muitos estupros, violações dentro do casamento. E aí, às vezes, também não havia uma programação para o nascimento daquela criança, e às vezes os familiares dizem, às vezes os pais afirmam, não, nós não tínhamos planejado isso, então nós não queremos esse bebê. E aí nós mostramos que hoje os especialistas que trabalham nessa área incentivam os pais a conversar com a criança quando ela, a manifestar amor, a manifestar carinho, quando ela ainda está no mundo, na vida intrauterina. E eu citei um exemplo muito interessante da Bíblia, que a Bíblia há mais de 2000 anos já falava sobre isso. Quando o Espírito do Senhor fertilizou a Maria, e ali Jesus foi gerado. Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava com 6 meses de gravidez,
E quando Maria se aproxima de Isabel e a cumprimenta, a Bíblia diz que João Batista salta de alegria no ventre de sua mãe Isabel. Maria se enche do Espírito Santo, e aí aparece na Bíblia aquele cântico maravilhoso de Maria, quando ela termina dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. Então, o que eu queria mostrar é que se uma criança, se um embrião, um feto em desenvolvimento tem condição de receber, captar as emoções positivas, com certeza também tem condição de captar emoções negativas. Então vem a ferida de rejeição antes do nascimento. Depois eu falei também que a rejeição acontece no nascimento, através da falta, digamos, de aparelhagem, através da falta de acomodação, da dificuldade na hora do parto. Os pais que esperavam uma menina, nasce um menino, ou vice-versa. Então tudo aquilo pode provocar rejeição. Os pais que abandonam a criança, jogam na porta de uma casa, uma instituição, outras vezes jogam no lixo e milagrosamente aquela criança é resgatada. Então aquela ferida da rejeição já é aberta ali, e ela vai se desenvolver com a proporção do tempo. Depois nós falamos que a rejeição também, depois da família, a escola, e na família a gente falou sobre muitos problemas, como embriaguez do pai, está entendendo? Violência dos pais, está entendendo? Agressividade, abusos. Já imaginou uma criança, uma menina que é violentada pelo seu próprio pai, e aquele que deveria proteger as emoções daquela criança, que deveria proteger a vida daquela criança, pelo contrário, ela abusa, violenta. E aí eu contei até uma experiência de ter ministrado sobre a vida de uma pessoa aqui de Fortaleza, bem situada, uma advogada bem conceituada, mas que tinha, o problema dela era um problema de ordem espiritual muito sério. Havia manifestações terríveis que não dá para só a pessoa vendo, presenciando, que consegue ver o que o inimigo pode fazer na vida dessa pessoa. E depois a gente, através do processo de aconselhamento, a gente descobriu que essa pessoa tinha sido abusada na adolescência pelo seu pai, e agora estava desenvolvendo um relacionamento onde ela era totalmente passiva, ela era despersonalizada nesse momento do relacionamento, e somente através do perdão foi que houve a possibilidade de mudança, de melhora. Está muito frio, irmão, aí, é isso que está acontecendo. Dá uma diminuída, ou então diminuída um desses aqui, aí já melhora um pouquinho. Tá bom? Aqui para mim está excelente, deixa eu não desligado aí para mim, quanto mais em cima eu tiver, melhor. Mas deixa, pronto, só desligou, não, esse aqui não pode deixar para pode deixar em resolve para mim. Pode deixar em agora vai ficar calor agora. Você deixou foi em 31 aqui, meu filho, aí agora o meu aqui saiu, inclusive foi do ar. Mas enfim, foi o que nós falamos. Que ela, depois, no processo terapêutico, passou por um processo de restauração, de libertação, e graças a Deus que o Senhor libertou. Depois nós falamos que a segunda fonte de rejeição é a escola. Através de, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência, e muitas vezes é deixada de lado, às vezes apelidos horrorosos que é colocado na escola, e aquilo marca, porque o apelido vem para danificar a nossa identidade. Essa é a grande verdade. Muitas vezes também preconceito com o nordestino lá no sul. Houve um período que eu via muito isso. Aliás, eu estava na África do Sul. Me lembro que nós entramos no shopping, andava comigo, né? Quando a gente foi lá na Via 1, naquele shopping de calçado, vi um português conversando com a gente em português e tal. Quando nós falamos que éramos do Nordeste do Brasil, de Fortaleza, o camarada começou simplesmente do nada detonar a região Nordeste do Brasil, dizendo que os nordestinos eram um bando de parasitas,
que viviam às custas do governo federal e dar um bando de mortos de fome, mas não aguentei. Eu já falei lá para o Dário, e digo, Dário, já que você, porque ele é português, mas estava falando em inglês, lá para a mulher que estava nos hospedando, eu digo, já que você não tem inglês, vai dar uma cacetada nesse sujeito, liga para ele, não é assim não, porque senão eu vou me irritar aqui com ele, eu vou sentar a mão no pé do vídeo dele. Mas era claro que era brincadeira, eu estava conversando com o Dário, mas só que o Dário foi lá e disse, não está enganado. Quanto tempo está que você não vai no Brasil? Não é desse jeito não. Então há esse preconceito, mas que muita gente se sente realmente discriminado, rejeitado, colocado para baixo. Então a escola seria uma segunda área de um local mais importante que pode provocar rejeição. E aí fomos falando sobre outras fontes, até que chegamos nos sintomas de rejeição. Foi a segunda parte do nosso estudo. E aqui na apostila eu coloquei que a primeira coisa que a rejeição provoca é a imaturidade emocional. Por quê? Onde uma ferida emocional é aberta, a pessoa para de crescer. Essa é a grande verdade. Tem muita gente que muitas vezes é muito segura. Pessoas bem situadas intelectualmente, pessoas bem situadas na vida profissional, mas que existe alguma área da vida dela que ela demonstra uma fragilidade muito grande. Por quê? Porque provavelmente uma ferida foi aberta ali. E aí eu citei para o pessoal que estava aqui semana passada uma experiência de uma jovem que nós acompanhamos, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito bem situada aqui em Fortaleza, escritora e tal, mas que tinha uma fragilidade tão grande que muitas vezes ela telefonava lá para casa para pedir a minha opinião se ela deveria tomar um banho ou não. Vocês têm uma ideia? Porque havia uma criança no mundo emocional em alguma situação da vida dela. Ela não sabia como lidar porque ela não tinha crescido. Então havia uma criança naquela situação. E eu sempre digo que se os relacionamentos humanos são produtores de traumas, como de fato são, também relacionamentos humanos saudáveis são produtores de cura. Então Deus vai usar pessoas como instrumento para nos curar, para nos orientar, para apresentar um norte sobre a nossa vida. Então nós falamos também que um grande percentual de separação e divórcio é provocado, esse percentual é provocado pela imaturidade emocional. Às vezes, digamos, uma filha não recebeu o amor do pai. Ela tinha um pai muitas vezes presente fisicamente, porém ausente afetivamente. Então uma lacuna é aberta no mundo da emoção dessa menina. E muitas vezes ela vai procurar um relacionamento lá fora com alguém muito mais velho do que ela. E às vezes se casa com essa pessoa, desenvolve uma relação, buscando desesperadamente preencher essa lacuna que o seu pai deixou aberta. E aí é uma situação complicada. Porque, por outro lado, às vezes tem aquele rapaz extremamente mimado, que todo extremo é perigoso, que começa a comparar, fazer comparações da esposa dele com a mãe. A mulher se esforça para fazer uma comida saborosa e ele não dá como a comida da minha mãe. A minha mãe faz melhor. E aí vai colocando a mulher lá para baixo. Daqui a pouco as pessoas estão vivendo juntos debaixo do mesmo teto, mas já estão divorciadas no coração. Segundo tipo que a rejeição provoca, eu falei que é aquele amor tipo aspirador de pó. O que é o amor tipo aspirador de pó? Aquele amor que quer sugar tudo, quer somente atenção para ela. Está entendendo? A pessoa não pode dar atenção para mais ninguém, que a pessoa se sente rejeitada, se sente abandonada. E aí desenvolve o ciúme
doentio, desenvolve realmente aquele ciúme destrutivo. A pessoa passa a ter ciúme de um homem com outro homem. Se for com outra mulher, vai ter ciúme do mesmo jeito, porque ela quer toda a atenção para ela, e ninguém nunca vai suprir esse tipo de amor. Esse foi o segundo sintoma da rejeição que nós colocamos. Depois nós falamos também que a rejeição pode desenvolver uma atitude dominadora. É aquela pessoa que quer controlar tudo. Na verdade, é uma forma de chamar a atenção para si. E aí foi quando eu falei um pouquinho sobre a natureza feminina, que a gente não tem tempo de fazer isso hoje. Mas falei também que a rejeição provoca a solidão e o medo. A pessoa, exatamente pelo fato de ter construído uma muralha de proteção, ela ter se fechado, ela ter se enclausurado, ela ter entrado assim no isolamento total, naturalmente virá a solidão e o medo. Depois eu falei que a rejeição também provoca a autorrejeição. Aí eu dei um exemplo que muitas pessoas estabelecem como padrão de beleza uma modelo famosa. E aí luta, faz exercício, ginástica e tal, luta para ficar igual a essa modelo famosa. E aí não consegue ficar aí, se olha no espelho, e aí se rejeita, e depois resolve fazer plástica, mexe aqui, mexe acolá, muda o nariz, deixa o nariz grosso, deixa o nariz fino, muda os olhos, a cor dos olhos, mexe com tudo e nunca está satisfeito com a imagem que vê. Na realidade, o problema é interno. O problema é interno. Foi isso que nós falamos. E depois nós dissemos que íamos falar sobre a saída para a rejeição. Mas aqui, antes da gente falar sobre a saída para a rejeição, eu acrescentei mais algumas coisas aqui nos sintomas de rejeição que eu entendo que é importante. A rejeição também vai provocar alguns problemas psicológicos. São esses que estão aí. Primeiro, nervosismo, agressividade, violência interior, estado de tristeza, depressão, fugas psicológicas, desamor nos relacionamentos. Foi o que nós colocamos. Imaturidade emocional, nós falamos. Então veja bem, esses são os problemas que a rejeição pode causar. Falamos já sobre a imaturidade emocional. E também a rejeição pode causar alguns problemas de saúde física. Veja bem, o que nós colocamos aqui não significa que as pessoas que têm esses problemas é porque necessariamente foram rejeitadas, mas pode acontecer, porque um grande percentual, alguns estudiosos dizem que entre 70% a 80% as enfermidades são de origem psicossomáticas. São enfermidades que começam na mente e afetam o nosso corpo. Está entendendo? Então nós colocamos aí dores no estômago, problemas no fígado, intestino, pressão alta, dores de cabeça, dores lombares, má circulação e problemas do coração. Também nós temos alguns problemas de ordem familiar ou comunitária. São esses: espíritos de crítica e oposição, agressividade manifesta com as pessoas, desamor manifesto em atitude de mau amor. Eram essas coisas que eu gostaria de colocar. Vocês se lembram que logo nas nossas primeiras ministrações eu falei aqui sobre uma pessoa que era bem sucedida na vida profissional, mas num determinado período da vida
dessa pessoa, ela começou a desenvolver uma ira descontrolada. E essa ira estava levando esse homem, esse empresário, a ter algumas atitudes em que ele estava perdendo os seus clientes. E a sua esposa sempre pedia para ele procurar uma ajuda psicológica, e ele achava aquilo desnecessário. Um dia ele estava no sinal de trânsito e alguém buzinou atrás dele. Aquilo foi o estopim acendeu realmente o fogo, aquele homem explodiu. Ele desceu do carro, foi até o carro do homem que havia buzinado, pegou o camarada pelo colarinho, disse uma série de impropérios para o sujeito, e o coitado do homem foi se encolhendo dentro do carro, não reagia. Depois aquele ataque de fúria, de ira, foi arrefecendo-se, e ele voltou para o seu carro, respirou fundo e se lembrou que a esposa dele tinha colocado um adesivo atrás do seu carro dizendo: se você ama Jesus, pode buzinar. E aí, naturalmente, ele ficou dominado por um sentimento de tristeza, de pesar muito grande. E aí foi quando ele resolveu procurar um conselheiro cristão. Um velho psicólogo, ele procurou um conselheiro cristão. Eu sempre digo, esse é um trabalho que a gente utiliza a palavra de Deus como recursos, mas a gente reconhece que há situações que nós não temos como resolver o problema. Tem algumas situações que um especialista é que vai lidar com essa situação. A gente tem que ter essa clareza em nós. Mas nesse dia o pastor ouviu a dificuldade daquele homem e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos pedir a Deus aqui que traga à sua mente uma situação que tenha acontecido em que você possa identificar a origem do problema. E aí começaram a orar. Terminaram a oração, o pastor perguntou: e aí, veio à sua mente alguma coisa? Ele disse: não, pastor, não lembrei de nada. Depois o pastor orou novamente. Ele disse: não, pastor, eu lembrei de uma coisa, mas sem importância nenhuma, sem significado algum. Aí o pastor disse: não, mas como que? Ele disse: não, pastor, não tem importância nenhuma. Ele disse: nós não estávamos orando, pedindo para Deus trazer à tua mente alguma coisa. E se você se lembrou disso, pode não ter importância para você agora, mas quem sabe na época teve importância. Ele disse: pastor, quando eu tinha 8 anos de idade, detalhe, o cara estava com 38. Portanto, há 30 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, os meus pais permitiram que a gente trouxesse. Aliás, ele marcou para a gente trazer os nossos colegas, nossos amiguinhos, em nossa casa. E aí eu fiquei esperando aquele tão grande dia. Fui contando ansiosamente para que aquele dia chegasse. Quando finalmente o grande dia chegou, os meus colegas foram lá para a nossa casa, os nossos pais deixaram a gente fazer uma farra, nós comemos muita pipoca com guaraná e assistimos televisão até altas horas da noite. E aí nós fomos dormir, mas aí uma tragédia aconteceu, é que eu fiz xixi na minha cama. E aí, quando eu acordei e tentando me esconder ou evitar aquela situação, eu não percebi que a minha irmã já tinha pego o meu lençol molhado e resolveu entregar ao meu pai. E o meu pai resolveu me dar uma lição na frente dos meus amigos na hora do café da manhã. Então, quando estávamos todos à mesa, o meu pai pegou aquele meu lençol molhado e aí me humilhou, me depreciou
disse que eu era um molhador de cama, e depois ele baixou a minha roupa e me deu uma surra na frente de todos os meus amigos. Então aquele homenzarrão já estava contando aquela história com lágrimas nos olhos, depois ele já soluçava, daqui a pouco ele chorava copiosamente, e ele disse: pastor, eu saí daquele local com o coração cheio de fúria, de ódio. E o pastor disse: o que é que você queria fazer com seu pai? Ele disse: se eu tivesse uma faca na minha mão, eu mataria meu pai naquele momento. E ele descobriu que a origem do problema psicológico tinha sido gerado exatamente naquele momento. E ali, no momento de oração, aquele homem passou por um processo e foi acompanhado, e Deus deu graça para o conselheiro ajudar aquele homem a encontrar o caminho para se libertar daí. Então, tem muitos problemas que são gerados, e aí a gente pode chegar e tentando identificar alguns problemas em nós. Mas o terceiro ponto que nós dissemos que iríamos abordar hoje seria a saída para a rejeição. Então, eu entendi a origem da rejeição, o que é que a rejeição provoca, mas o que é que eu posso fazer para me livrar da rejeição? E a primeira coisa que nós colocamos aqui como sendo muito importante: perdoar os que te rejeitaram. Qualquer libertação passa necessariamente pelo perdão. Essa é uma dimensão que nós estudamos e que muitas vezes aí fora não é analisada. É uma dimensão que eu entendo que nós temos uma vantagem. Há uma força muito grande no perdão. O reverendo Hernando Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele escreveu um livro pequeno, intitulado Perdão. E ele utiliza assim uma linguagem poética para falar sobre o perdão. E é interessante que lá ele diz que o perdão é a amnésia do amor, é o beijo da reconciliação, é a festa da celebração da vida. Ele diz ainda que perdoar é alforriar o ofensor em nosso coração, é cancelar o escrito de dívida que a pessoa nos deve. Perdoar é lançar realmente a ofensa no mar do esquecimento. O mar do esquecimento, ele usa uma linguagem figurada, até porque a gente vai ver que perdoar não é esquecer. Ok? Mas o que eu quero dizer nesta noite, que há uma força muito grande no perdão, e o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. Certa feita, Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, ou o meu ofensor? 7 vezes? Aí Jesus diz: não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso dá, matematicamente, dá 490 vezes. Mas o que Jesus estava dizendo é durante o dia. E a mensagem é que a gente deve perdoar sempre. Quando a gente olha para a mensagem de Jesus, a gente vê que o cristianismo, ele não é fácil de ser seguido, não. Ele é complicado. E eu concordo com o David Copperfield quando ele diz que é impossível você viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. Porque Jesus disse que se alguém quiser andar com você uma milha, tu ele 2. Se alguém quer a tua túnica, dê a capa também. Se alguém ferir a tua face, dê a outra face. Que a gente não deve resistir o mal, mas vencer o mal com o bem. E isso não é fácil. E eu levo muito a sério esses ensinamentos do Senhor Jesus. E quantas vezes Deus me colocou à prova. Quantas vezes eu passei por situações onde eu fui ferido, onde eu fui humilhado, e eu não revidava a altura, porque eu sabia que eu tinha estrutura para ouvir aquela série de absurdos que a pessoa estava falando sobre mim, e eu sabia que ele não tinha estrutura para ouvir a minha argumentação, a minha palavra, se fosse no caso para desfazer, digamos, a minha
a minha argumentação, mostrando que ele estaria errado. Se eu fosse usar a mesma linguagem que ele estava usando comigo, eu sei que ele não teria estrutura para suportar. E quantas vezes a gente viveu em situação onde a questão do perdão foi colocada à prova e Deus nos deu graça para que a gente pudesse perdoar. Imagina você ser expulso da casa de uma pessoa com um martelo para querer quebrar a tua cabeça, sem você ter feito nada. E você ir lá pedir perdão para a pessoa e a pessoa te expulsar de novo. E depois de 15 dias essa pessoa te procurar para pedir perdão, você abraçar, orar por essa pessoa, chorar com ela e dizer, está perdoado em nome de Jesus. Uma série de coisas que aconteceram na caminhada. Por quê? Porque nós acreditamos na força do perdão. Aí quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz ali naquela oração? Como é que a gente ora aquela oração? Como é que a gente faz aquela oração? Jesus, a gente às vezes ora ou você reza mecanicamente, sem nem compreender aquilo que Jesus está dizendo. Aí ora dizendo, Pai Nosso que está nos céus, santificado, vou fazer a oração evangélica e depois a católica. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Basicamente, a mesma coisa. Só que às vezes a gente não para analisar essa mensagem que é tão profunda. A gente encontra alguns níveis dessa oração. Eu não tenho tempo de apresentá-los aqui, mas a gente tem o nível de governo. O primeiro nível de filiação, Pai Nosso. Eu tenho liberdade de me aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. Segundo nível, o nível de santidade. Santificado seja o teu nome. Terceiro nível, o nível de governo. Venha a nós o teu reino. Terceiro nível, o nível de submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outro nível, o nível de provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Outro nível, nível de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. É onde eu quero parar, nível de perdão. Aí Jesus continua dizendo, porque se vocês perdoarem o pecado do teu próximo, Deus também te perdoará. Mas se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Ou seja, Jesus está dizendo que o perdão, na oração do Pai Nosso, Ele diz que o perdão que eu recebo de Deus é proporcional ao perdão que eu libero sobre o meu próximo. Pai, me perdoa porque eu tenho perdoado. Se eu quero viver bem aqui na terra, no meu mundo emocional, entenda, isso aqui Jesus não está falando questão de salvação. Se eu quero viver bem comigo mesmo, com Deus e com o meu próximo, eu devo perdoar. Senão eu não vou receber o perdão, não vou viver bem. Pai, me perdoa porque eu tenho perdoado. Então, esse é o primeiro princípio. O perdão que eu recebo de Deus é proporcional ao perdão que eu libero sobre o meu próximo. Segunda coisa que eu quero colocar é que quando eu não perdoo, eu me torno prisioneiro. E me torno prisioneiro em pelo menos 4 áreas. Primeiro, eu me torno prisioneiro do passado. O passado vai estar sempre batendo a minha porta. Veja bem, quando você lembra de uma situação desagradável, e você sente raiva, sente nojo, sente ira, sente vergonha, sente pavor, é porque a ferida está aberta. Porque ainda não foi cicatrizada. Quando você lembra de uma situação que ainda dói, é porque ainda não foi resolvida. Então eu me torno prisioneiro do passado. O passado está prejudicando o meu presente e embaçando o meu futuro. Segundo lugar, eu me torno prisioneiro das pessoas do passado.
Eu acordo com essa pessoa, vou dormir com essa pessoa, está entendendo? Todo café da manhã com essa pessoa está sempre me fazendo mal. E se eu estou num ambiente legal e alguém faz alusão àquela pessoa que é objeto de desafeto, eu digo, pronto, estragou o meu dia. Será que a gente não vê esse tipo de coisa acontecer? Essa pessoa está fazendo mal. Terceiro lugar, quando você não perdoa, você é prisioneiro da própria mágoa. E aí onde é que entra essas questões das doenças psicossomáticas? Tem muita gente que está cheia de doença porque não consegue perdoar, porque não consegue liberar perdão. E em quarto lugar, eu posso me tornar prisioneiro de demônios. Pastor, isso que o Senhor está falando está baseado em quê? Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 32. Lucas também, quando a Bíblia vai falar sobre o credor incompassível. Aí Jesus diz: aquele que não perdoa seja lançado na prisão para ser atormentado por verdugos. Tem outro texto que diz atormentadores, que no original grego diz por demônios. E ele só sairá de lá quando pagar o último centavo. Então, quando eu perdoo, o que é que acontece? De acordo com a Bíblia, eu sou livre do passado. Eu sou liberto das pessoas do passado. Eu posso ser livre da mágoa e livre de forças espirituais da maldade. Existem algumas palavras gregas para falar sobre o perdão. Uma das palavras é charizomai, que significa uma manifestação graciosa. E aí, esse tipo de perdão a gente vê na pessoa de Jesus, quando estava na cruz do Calvário, que ele livremente disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Uma outra palavra é apolu, que significa soltar, libertar, tornar livre, deixar ir. Então, quando eu abro a minha boca e digo: eu perdoo fulano pelo mal que ela me fez, em nome de Jesus, eu estou declarando no mundo espiritual: fulano, você está livre de mim, eu estou livre de você no mundo das emoções. Vai em paz, que Deus te abençoe. Tem que entender esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu quero que você aprenda é que o perdão não está no mundo das minhas emoções. O perdão está no mundo da minha vontade. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma coisa para facilitar aquilo que nós estamos vendo. Então, o perdão ele vai estar no setor da minha alma, que é o mundo da minha vontade. Vou mostrar no setor aqui. Vou mostrar aqui o prédio, se não me engano. É esse aqui. Muito bem. É isso que eu estou querendo. No mundo da minha alma, vamos pensar assim: nós temos aqui ciclos. Primeiro, corpo. Segundo, alma. Primeiro, espírito. Vamos por dentro. Primeiro, menorzinho, espírito. Segundo, alma. E o terceiro, corpo. Então, pensa no mundo da alma. No segundo ciclo, nós vamos ter mente, emoções e vontade. E aí eu coloquei ainda mais um pontinho, baseado no livro do Fábio Damasceno, o livre-arbítrio. O perdão não está no mundo das minhas emoções, nesse campo das minhas emoções, porque quando eu sou ferido, a minha natureza humana é querer se vingar. Se uma
uma que me fizeram mal, desculpa o pastor, eu quero desganar, miserável, eu quero matar o sujeito. A minha intenção natural, é a minha inclinação natural. Aí o que Jesus está dizendo é que eu devo sobrepujar isso e decido com o mundo da minha vontade e do meu livre-arbítrio obedecer a palavra de Deus e abrir a minha boca e dizer: eu perdoo o Minelis em nome de Jesus pelo mal que ele me causou. Alguém pode chegar e dizer: pastor, mas eu não estou sendo hipócrita agindo dessa maneira, porque meu coração está ferido, machucado, eu não estou sentindo que devo fazer isso. Não, você não está sendo hipócrita, você está obedecendo a palavra de Deus, superando os teus sentimentos, as tuas emoções e decidindo obedecer ao Senhor. O que é que vai acontecer? O Espírito Santo que habita em sua vida, ele tem material suficiente. Quando você abre a boca para dizer eu perdoo, há um efeito bombástico dessas palavras. Está entendendo? No mundo espiritual, isso gera um efeito bombástico. Aí o Espírito Santo pega essas palavras e vai trabalhar o mundo das tuas emoções, porque é ele o encarregado de curar as feridas da tua alma. Tem coisas que eu devo fazer e tem coisas que quem tem que fazer é o Espírito Santo. Por exemplo, quando Lázaro estava morto, sepultado, Jesus se aproxima lá da aldeia de Betânia e Marta corre aos pés de Jesus reclamando, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Levaram Jesus até a sepultura de Lázaro e ali havia uma grande pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Jesus diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Tiraram uma pedra e Jesus realizou o milagre. Ou seja, a gente vê que há uma parceria entre o homem e Deus. Aquilo que é da minha competência fazer, eu faço. Aquilo que não cabe a mim realizar, eu deixo que o Espírito Santo faz. Então, a mim me compete abrir a minha boca em uma atitude de fé e obediência à palavra de Deus e declarar que perdoo. Ao Espírito Santo compete pegar essas palavras que são cimentos e trabalhar o meu coração ferido para que eu possa ser restaurado e transformado em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que é prisioneira até hoje porque não consegue perdoar. Muito bem, joga isso em direção para exemplificar aqui. Amém, gente? Amém. Vocês estão tão assim quietos hoje. Eu pergunto: alguém tem alguma dúvida? Ou tem alguma coisa que queira acrescentar? Pode falar, Marinal. E eu sei que todos aqui ficam assim, tentando falar uma experiência. Isso é bom. Mais uma coisa, pastor, que eu tenho como experiência, que uma família de mulheres, só tem mulheres, só. Pastor. E o dono da casa adotou uma criança homem, né? Faz o falo meu nome. Glória a Deus. Então, assim, no interior do Ceará, em Jaguariatama, tem uma família que eu frequento a casa deles, lá só são mulheres. E o dono da casa adotou uma criança. E eu cheguei uma vez lá, e essa criança já há 3 dias tomava remédio, a febre, não passava a febre. E o pastor passou por inúmeras experiências, alguns irmãos devem ter passado também, você orar por uma pessoa e a pessoa ficar curada. Mas essa criança, ele já é um rapaz agora, isso faz algum tempo, eu abracei ela estava com muita febre. Eu abracei ela, eu orei por ela, mas eu senti que a minha oração ali, ela ficou imediatamente curada, a febre passou imediatamente, mas não foi com oração. Eu senti que aquela febre era emocional, ela estava precisando de um abraço de alguém. E no interior as pessoas têm muita tradição de estar dando carinho para o filho e outras coisas. E isso foi muito emocionante para mim, uma experiência muito bacana. E hoje, quando a gente vai lá,
eu procuro dar um abraço nele, nas meninas, e você vê que o sorriso é diferente. Elas são meninas muito educadas, mas o sorriso mudou. Era só isso, pastor. Você enquanto você encontrava aqui, né? Todo mundo querendo falar também. Então aqui é só aquela ilustração que eu falei, está tão pequenininha a letra, pronto. Vai para a alma. Vai para a alma. Dá para puxar um pouquinho mais ou ela já sai? Já sai. Mas tudo bem. Então nós temos o mundo da alma, intelecto, que é a nossa mente, emoção, volição, vontade. Eu coloquei o livre-arbítrio. As minhas emoções estão feridas, machucadas. Estou com raiva do Minélios. Quero esganar o Minélios. Minélios, pelo amor de Deus, pessoal. Não fico bravo comigo, não. Mas aí, como servo de Deus, eu compreendo a palavra e a dimensão do perdão, eu utilizo a minha vontade, o mundo da minha vontade, e decido obedecer a palavra de Deus, o meu livre-arbítrio, e abro a minha boca e digo: eu perdoo Neves, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu estou abrindo a porta para que o Espírito Santo venha e trabalhe o mundo das minhas emoções e cure o meu coração ferido. Olha, você lembra que eu falei que a pessoa que não perdoa pode ser prisioneiro em pelo menos 4 áreas? Primeiro, prisioneiro do passado. Segundo, das pessoas do passado. Terceiro, prisioneiro da própria mágoa, onde desencadeia muitas enfermidades. E pode se tornar prisioneiro de forças espirituais da maldade. Permita-me contar-lhes uma experiência para a gente terminar nossa ministração e poder orar. Numa determinada igreja, a tesoureira daquela igreja sofria de artrose, e essa enfermidade a levou a uma cadeira de rodas. E um dia uma pastora, serva de Deus, foi convidada para orar por aquela mulher, uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, que estava sofrendo com aquela enfermidade. E na hora que a pastora foi orar, o Espírito Santo disse: não ore pela cura dela. Primeiro, ministra para ela sobre perdão. Fale para ela sobre a importância do perdão. E aí a pastora começou a ministrar sobre perdão e perguntou se aquela mulher guardava mágoa de alguma pessoa. E quando ela perguntou isso, essa mulher deu um grito e disse: eu odeio fulano e não posso perdoar. Ela disse que quando falou eu não posso perdoar, a pastora disse que de repente essa mulher se transformou e começou a chamar tanto palavrão, tantas coisas absurdas, e daqui a pouco ela começou a chorar. E a pastora disse que não pôde fazer nada, só colocou a mão no ombro dela e disse: Deus tenha misericórdia, e começou a chorar muito mesmo. E a mulher depois foi voltando a dizer: dói mesmo. Depois que a pastora falou sobre a importância do perdão, quebrou cadeias, essa mulher decidiu perdoar. E quando ela disse: eu perdoo, de repente aquela mulher de um salto se levantou da cadeira de rodas e foi curada naquele momento, cura física. E depois ela disse que só se lembra até o momento que ela falou: eu odeio fulano e não posso perdoar. Depois não sabia mais, ou seja, a mulher tinha ficado enganada. Quando ela começou a falar aquelas 7 impropérios, coisas absurdas, não era mais ela, ela estava fora de si. E naquele dia, aquela mulher recebeu um milagre extraordinário. Sabe por quê? Porque nós que ministramos libertação emocional, nós estamos lidando também com o mundo espiritual. Nós acreditamos que existem forças espirituais na maldade. Os irmãos se lembram aqui da experiência que eu contei da tia da Lucy, né? Imaginou? Vai explicar isso?
Alguém que pega a língua e coloca na testa, tira a língua da testa e coloca no ouvido. Era isso que aconteceu na tia dela. Por causa de uma maldição lançada pelo pai dela. E isso aqui, a mulher, a tia dela está viva até hoje, viu? A história é longa, noutra ocasião eu vou contar novamente. E essa mulher foi completamente liberta, isso faz mais de 50 anos, e ela está livre, servindo ao Senhor Jesus. Porque há um poder libertador de Deus quando a gente se abre para essa dimensão. Volta lá para a questão da saída da remissão. Então, a primeira coisa é perdoar os que te rejeitaram. Segundo lugar, a segunda coisa que você tem que fazer é liberar toda a rejeição para Cristo. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe que ia padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então você pode liberar sobre Jesus toda a rejeição sofrida na vida, já não é preciso carregá-la, pois o Senhor da glória já levou sobre si e venceu. Faça agora a troca, entregue-lhe a rejeição que o atormenta e receba seu amor e a sua paz infinita. O que é que nós estamos dizendo com isso? Que naquela cruz Jesus Cristo foi rejeitado por amor a você. Aliás, Jesus Cristo teve uma visão de toda a via dolorosa que teria que atravessar. Quando ele foi lá para o jardim do Getsemane, lá em oração, Jesus sofreu 4 tipos de dores durante o Getsemane até a crucificação. A primeira dor que Jesus sofreu foi a dor emocional. A Bíblia diz que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue. E a ciência explica que quando você está no alto nível de estresse, os poros se dilatam e a pessoa pode sangrar. Jesus atingiu esse nível. Ele atingiu esse nível de estresse. E ele suou grandes gotas de sangue por amor a nós. Ali ele estava sofrendo a nossa dor emocional, a dor da rejeição, a ponto dele ter dito: a minha alma está profundamente triste até a morte. O segundo tipo de dor que ele sofreu foi a dor física, quando ele foi ferido por amor a nós, quando ele foi machucado naquela cruz. Imagine só o que é a pessoa receber 39 chicotadas com um açoite feito de couro trançado e ter um pedaço de chumbos e ossos pontiagudos amarrados naquele chicote. O corpo de Jesus foi completamente desfigurado. Ele se tornou uma verdadeira carne e sangue nolenta. É interessante que a ciência descobriu que no mundo inteiro, veja como isso é curioso, no mundo inteiro, segundo a ciência, existem apenas 39 tipos de enfermidades. Todas as demais enfermidades são ramificações dessas 39. Será que é coincidência? Isaías 53 diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O que é que a Bíblia está dizendo? Que a cura através da morte de Jesus. Então ele sofreu a dor física quando ele foi chicoteado, quando ele levou aquela cruz em nosso lugar. Mas ele sofreu também a dor moral, a dor da vergonha, quando ele foi quase que completamente despido, ficou quase que completamente despido diante de uma multidão. Ali ele estava levando a dor da vergonha dos nossos pecados sexuais, das violações, dos abusos. Ele pode olhar para a pessoa e dizer: eu passei por isso, eu posso entender, eu sei o que é padecer. Você tem esse sentimento de vergonha, entregue a mim, eu já resolvi tudo na cruz do Calvário por você. E ele sofreu também a dor espiritual, chamada de solidão, quando ele sofreu o abandono do Pai. Deus Pai virou as costas, sabe por quê, mulheres?
Porque naquela cruz, Jesus recebeu aquilo que era meu e me deu aquilo que era dele. Ele fez uma troca desigual comigo. O que é que eu tinha para oferecer a ele? Pecado, iniquidade, vergonha, esquisitice na alma, ambiguidades na minha existência, complexidade no meu ser. Tudo que ruim havia em mim, que a natureza humana é inerentemente má. Diz o salmista que eu fui gerado em pecado, a iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano está no DNA por causa do pecado original. Mas Jesus veio e pegou tudo aquilo que não prestava, esse fardo, e colocou sobre ele. E teve um momento que o pai olha e ele não vê mais o filho, ele viu o pecado da humanidade. E o pai vira as costas para o filho, e é quando Jesus exclama, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus Cristo levou naquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, sofreu todas essas dores, para que nele eu encontre recurso, para que eu seja realmente totalmente liberto. Então, o que eu preciso fazer para sair da rejeição, além de perdoar as pessoas, é liberar toda a rejeição para o Senhor Jesus. Faça aí. Então, aí nós vamos ter texto na Bíblia. E em terceiro lugar, você deve aceitar o fato de que você é amado. Tem muita gente aí que tem assim aquele sentimento de que não é amado, que ninguém te aceita, que ninguém te quer, que ninguém gosta de você. Você se sente um zero à esquerda, apenas mais um na multidão. Você tem que aceitar o fato de que você é amado. A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não importa se você é gordo, se você é magro, se você é preto, se você é branco, se é alto, se é baixo. Deus te amou desde a eternidade passada e Ele te aceita como você é. Quarto lugar, encontre a sua identidade em Cristo. Romanos 8, 16 a 17. O que é encontrar a identidade em Cristo? Saber que você é filho de Deus, herdeiro de uma herança incorruptível, e que o inimigo não tem mais poder sobre você. E outra coisa, aceitar-se a si mesmo. Tem muita gente que se rejeita, como eu falei. Auto-rejeição, olha para si e não se considera sem valor total. É isso que o inimigo quer colocar dentro de você. Você tem um potencial extraordinário, tem um poder latente dentro de você, tem aí um mundo enorme, um universo para ser explorado dentro de você. Você é capaz de fazer coisas inimagináveis. Basta você acreditar no seu potencial, aceitar-se a si mesmo. Tem muita gente que vive se torturando. Aliás, no estudo do perdão, detalhe, o que eu estou falando sobre perdão são pequenas pinceladas que eu venho falando nas ministrações para a gente entender essa dimensão. Mas eu preciso parar numa dessas ministrações para falar só sobre perdão, porque entra um outro fator. A quem é que eu devo perdoar? Primeiro, eu devo perdoar ao meu próximo. Eu devo perdoar, em segundo lugar, a mim mesmo. Tem muita gente que não consegue se perdoar, aí leva um sentimento de culpa a vida inteira, se acha indigno de tudo. Então, se eu não me perdoo, não me aceito. E devo também entender que Deus não é o culpado pelas desgraças da minha vida, e aí tirar essa mágoa que muitas vezes eu tenho de Deus. Então, aceitar a mim mesmo. Por isso que a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o meu próximo? Aí às vezes eu digo que eu veja bem, não é narcisismo, eu gosto de olhar para mim e deixar bonito. Daí, estou me aceitando também. Não importa, porque meu Deus, como eu sou bonito. 50 anos ainda com um gato. Que legal, tu és o cara. Eu acredito em você, cara. Olha, tu tens um potencial fora de série. Se eu não consigo me amar e valorizar, quem não vai valorizar? Opa, tu estás com a barriga crescendo demais. Dá um jeito de melhorar, entra numa dieta, cuida do teu corpo, diminui a pressão, faz uma caminhada, cara, que eu estou continuado. Tu és tão bonito que se eu fosse uma moça eu ia casar contigo. Isso é bom, tá entendendo? Tem que. Não é narcisismo, é uma maneira de você chegar e dizer você. Por quê? Porque você foi amado por Deus. Se Deus me ama, quem sou eu para me alinhar? Glória a Jesus por isso. Clamar por libertação e receber a cura. Esse momento de ministração
de oração, é um momento de entrega na presença de Deus. É um momento em que o Espírito do Senhor tem liberdade para chegar e penetrar nas partes mais íntimas do nosso ser. Claro que eu preciso querer. Às vezes teve muito tempo na minha vida que eu perguntava por que é que Jesus se aproximava de um doente e perguntava se ele queria ser curado. Você já se questionaram isso também? Olha, um camarada, um paralítico há 38 anos, que estava lá no tanque de Betesda, esperando que aquela água se agitasse para ter a oportunidade de ser jogado lá. E Jesus se aproxima: quer ser curado? Parece uma pergunta idiota. Mas por que Jesus perguntava isso? Porque tem muita gente que prefere continuar doente. Porque quando a pessoa é doente, isso é uma prisão na alma. Por exemplo, uma pessoa rejeitada, muitas vezes só recebe carinho e atenção quando está para baixo, quando está doente, quando tem um problema. Eu tive pessoas na igreja que diziam que manifestava demônios e ninguém conseguia expulsar. Não é uma coisa errada. A gente ordena em nome de Jesus que a pessoa fique curada. A gente ordena em nome de Jesus que a pessoa seja liberta. A gente ordena em nome de Jesus que o demônio saia e ele não sai de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada. Ou é um problema emocional ou é um problema psíquico. E aí eu fui estudar o caso de pessoas, por exemplo, lá na igreja, na primeira igreja, tinha uma moça que toda vida que eu orava por ela fazia um barulho ensurdecedor, chamava a atenção, e era um bocado de gente colocando a mão na cabeça dela, tocando nela. Era a ocasião que a pessoa recebia atenção, recebia carinho. Aí um dia eu fui orar por ela, começou a se manifestar, porque eu perdi o nome. Ela, Satanás em pessoa. Aí eu disse: pode sentar, porque Satanás não se manifesta em ninguém. Satanás, enquanto príncipe do inferno, só se manifestou em Judas Iscariote e só vai se manifestar no anticristo, no final dos tempos. Pode sentar. A mulher abriu os olhos, sentou, nunca mais se manifestou. Aí, em muitas outras, eu vou contar uma situação daqui que aconteceu com a equipe, não foi, velho? É um grupo aqui. Terminou o trabalho de libertação, era mais ou menos 11 horas da noite, eu morava ainda lá no outro bairro. O Berg telefona para mim: pastor, tem uma pessoa que ficou endemoniada aqui. Nós já fizemos de tudo, pastor, e nada faz esse demônio sair. Teve gente que queria colocar óleo até na boca assim. Fazer o rapaz engolir o óleo com essa essência. A pessoa não tem nada, não tem Deus, vai matar o camarada. O que é que a gente faz, pastor? Ele chega no ouvido dele, chama pelo nome, faz isso, daqui a 2 minutos você me liga para ver se o cara não está bom. Pastor, como é que o senhor sabia disso? Deu certinho, pastor. Não deu 2 minutos, o rapaz se levantou, está bonzinho, porque ele está com problema na alma, ele está precisando ser trabalhado no mundo das emoções. Não é questão de dar, porque a história que ele tinha contado. Mas tem um poder no nome de Jesus. Se o nome de Jesus é poderoso, você tem autoridade e ordena e não obedece, alguma coisa está. Outras ocasiões, eu já vivi em situações, o tempo foi me ensinando isso. Eu já vivi situações de principado se manifestar numa jovem de 16 anos, 4 homens não conseguiam segurar. Ela com os olhos abertos, onde passava, tinha pessoas com problema espiritual e ia se manifestando. Um problema muito sério. E a gente era trabalhoso, imagina 20 pessoas ao mesmo tempo endemoniadas. Mas acontecia também em algumas situações de pessoas não se levantar de jeito nenhum, pegava e colocava os 2 dedos no olho da pessoa, a pessoa, eu digo, se levanta. Fui aprendendo, você tem que aprender a lidar. Quando eu estive em África, eu não tinha como realmente entender que ali era fingimento, porque eu orava em português, eles falam em inglês. Quando eu ordenava que o bicho saísse, aí havia uma manifestação de criança, aquilo partia meu coração. As crianças caíam, mas era assim
A gente fez um culto de 1 da tarde, foi até 10 da noite, só expulsando demônio. Era problema, que a gente também estava numa aldeia de feiticeiro. Só que depois a gente recebeu um e-mail lá, do pessoal dizendo: a porta da nossa aldeia está aberta para a equipe de brasileiros, porque nós conhecemos um poder maior do que o que existia aqui dentro. E as portas foram abertas para a pregação do Evangelho. Pode falar. No dia foi de 9 às 11 horas da noite, a gente tudo suado. Perguntei para nós, pastor, não, vem para a cabeça dele que eu conto aí. Como é? O senhor disse, vem com a cabeça dele. Era de 9 às 11 horas, o pastor, o telefone não vem com a cabeça dele, eu entrei, e o céu passando na cabeça dele, chegou, esse cachorro passando na cabeça. Estava querendo um pouquinho de carinho, de atenção. Irmão, nessa minha caminhada, eu já fui babado, moças aí, com Alessi. Passava a noite todinha na cabeceira ao lado da cama. Agora tem hora também que eu dava um duro também, né, na pessoa. Às vezes chega aqui, que vergonha. Você está dando trabalho para a mãe, você está dando trabalho para a sua mãe, está dando trabalho para todo mundo, para mim também, estou sem dormir aí. Que vergonha, fique boa. Mas o problema era tão sério que uma vez ela disse para mim: pastor, fale-me sobre a Inquisição. Eu comecei a dizer o que era a Inquisição e tal, principalmente a Inquisição espanhola. Ela disse: pastor, havia muita morte, havia filha. Mãe, deixa eu dar licença aqui. Entrou no banheiro, tomou um monte de produto lá de limpeza, e a gente teve que correr com essa menina para desintoxicar, porque ela tinha realmente se envenenado. Então era problema espiritual e de ordem emocional. Você tem uma ideia? Uma vez ela estava dentro da água de fora, ela estava terminando direito, parou o trânsito, o trânsito parado, tem uma colega ao lado dela, o carro começou a se balançar, sozinho assim chamou a atenção das outras pessoas que estavam à volta dela. Então tinha problema espiritual e emocional. Só que essa eu tive que dar uma chamada para o mundo, porque quando ela estava doente, corria para mim. Quando ficava boa, corria para o mundão. Era desse jeito. Eu disse: minha filha, assim você nunca vai ser liberta e sempre vai me dar trabalho, porque toda vez que eu orar com você e expulsar os demônios, e você não quiser compromisso com Deus, tem mais 7 piores. É o que a Bíblia diz. Então toma uma decisão por Cristo logo, e não acredita nisso. Mas só fazer uma pergunta bem rápida. O Padre Quevedo fala que é impossível as forças sobrenaturais mover um objeto, mover um copo. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Irmão, veja bem, a gente vai iria entrar numa polêmica assim. O Padre Quevedo, ele é parapsicólogo também, né? Então ele questiona, ele diz que tem muitos fenômenos que é com a força da mente, com o poder da mente e tal. Isso seria, alguns chamam de telecinésia, transportar objetos e tal, com o poder da mente e tal, mover coisas de um lado para o outro. Aí já, claro, eu acredito assim, que a mente tem uma força muito grande, mas eu acredito que com certeza existem forças espirituais da maldade, e nessa nossa ministração, de vez em quando eu vou ministrar sobre libertação, porque é impossível você falar sobre cura para os traumas emocionais sem entrar no mundo espiritual. Eu estava, inclusive, esses dias conversando com o Berg, falando sobre o nível de batalha espiritual, mas as horas passaram aqui, vamos terminar. Então você deve clamar por libertação e receber a cura, que nós vamos fazer agora. Vamos ficar em pé, vamos dar a mão para a pessoa que está aí ao seu lado. E eu quero que você abra o seu coração.